Muito bom dia! Bonjour para todo mundo. Tô com mania de falar bonjour de manhã em vez de bom dia. Faz parte, né? Muito internacional, eu. Caculinha, linda, te amo. Bonjour. Hoje demorei, mas cheguei. Como é que tá a semana de vocês aí, hein? A minha está muito puxadinha, mas somos vivos! Aleluias! Gente, estamos aqui, deixa eu dar lá um pouquinho. Tá meio... Ai, que lindo! Tem um passarinho ali no muro, né? Gente, estamos aqui nessa semana do A Mesa. E aí, Vitória, tudo bem? Bom dia! Cadê a Alice? Ela tá bem, tá? Vou mandar mensagem pra ela. Gente, estamos aqui nessa semana, né, conversando sobre a palavra criadora, né, de realidades. A gente já teve várias conversas aqui, né, sobre isso, sobre o poder da palavra, o quanto a palavra na nossa boca, ela tem de fato o poder de criar realidades. Tá dormindo. Cansado, chegaram tarde ontem, né? Depois eu mando um beijo pra ela aí. Eu vou falar com ela também. Cheiro. Então, a gente tem conversado sobre isso aqui, né? Como o Pai, ele nos ouve e, principalmente, ele tem um desejo que a gente exercite a nossa fé através da palavra. E hoje eu queria puxar mais... vou começar a ser um pouco mais prática assim, em relação à nossa vida também. Porque até agora eu tenho trazido mais... outros exemplos da Bíblia mesmo, de histórias bíblicas, né? Tipo, ontem a gente falou sobre o Vale de Ossos Secos, sobre como Ezequiel foi desafiado pelo pai para tornar a dar vida aqueles ossos, né? Aqueles vales de ossos sequíssimos, né? Que voltou a ter tendão, voltou a ter carne, voltou a ter pele. E o pai falou para ele profetizar, né? Chamou Ezequiel, inclusive, de filho do homem, que é um termo que é falado para o próprio Cristo. Então, ali, por mais que Ezequiel tivesse no Antigo Testamento, você vê que o pai, na verdade, é o que está no começo, meio e fim da história, né? Então, ele chama ele como filho do homem, mesmo que Ezequiel não fizesse ideia do que isso pudesse significar, né? Mesmo que ele não fizesse ideia de que ele estaria chamando Ezequiel mesmo, assim como ele chamou Cristo. Isso é uma coisa maravilhosa, né? E isso é um privilégio que a gente tem hoje por conhecer a Bíblia por completo, né? Então... o fato é a gente ter uma Bíblia hoje, que tem a história de Gênesis e Apocalipse, e eu falo tão completa a ponto de até falar de futuro, né? Porque Apocalipse, o final dela, fala do que ainda está por vir, né? Do que já começou a acontecer, na verdade, mas que ele não finalizou. Então, a gente tem o privilégio de conhecer a história toda e tem a oportunidade de ler a Escritura a partir do próprio Cristo. Tem um termo que se fala na teologia, que é chamado hermenêutica, né? Que é a chave hermenêutica. O que é isso? É a interpretação. Então, Cristo, ele é conhecido, né, entre nós cristãos, né? O homem deveria ser reconhecido assim, como aquele que é a chave hermenêutica de toda a Bíblia, ou seja, ele é a chave de interpretação da Bíblia inteira. Então, a gente não deveria, por exemplo, ler Gênesis, ler Deuteronômio, Êxodo, enfim, sem colocar Cristo como a chave hermenêutica daquela situação. Na prática, certo? O que é que a gente fez aqui, por exemplo? Lembra que no primeiro dia da semana a gente falou aqui sobre João 1 e Gênesis 1? Quem é que estava online? Escutaram isso? A gente fez a comparação de Gênesis 1 com João 1. João 1 foi escrito no Novo Testamento, depois de Cristo, certo? Gênesis 1, Cristo não tinha vindo para cá ainda, foi o começo da história. Mas a gente parou e fez exatamente isso que eu estou falando agora, de considerar Cristo como a chave hermenêutica da interpretação da Bíblia através dele. Então eu peguei Gênesis 1, a gente viu lá que Cristo era a palavra, e eu levei esse entendimento de que Cristo é a palavra lá para Gênesis 1. Então João me trouxe que Cristo é a palavra e levei para Gênesis 1 como lugar onde a gente pudesse entender onde Cristo estava naquela situação. Bom dia, Rafael. Bom dia, Camila. Bom dia para todo mundo. Sinta-se em casa, como sempre. Então, Cristo, ele é de fato, essa é a chave de interpretação da Bíblia.
E quando a gente for ler o Antigo Testamento, como um Antigo Testamento que Cristo não estava, como se o pai da gente fosse um pai diferente, um Deus diferente, a gente vai se complicar muito, porque às vezes vai ter coisas que não vai fazer muito sentido aparentemente. Mas, se você decide que Cristo, de fato, é aquele que você coloca como se fosse meio que um óculos, entendeu? Vai ler a Bíblia, vem aqui com o óculos de Cristo, assim, ó. Entendeu? Como filtro, digamos assim, para que você possa ler a Bíblia e entendê-la a partir da pessoa de Cristo. A partir de Cristo que veio para cá e se entregou na cruz por nós. Ok? Então, isso são decisões que a gente precisa tomar. Então, hoje a gente vai conversar sobre um momento específico que Cristo estava aqui. Quem quiser ler a Bíblia também vai abrir Mateus. Acho que é Mateus 6. Deixa eu só confirmar aqui. Não. Mateus capítulo 9, certo? Quem puder abrir aí, pode ir abrindo. Mateus capítulo 9. A gente vai ler a partir do versículo 1, certo? Nesse capítulo aqui tem várias curas, serve cura física que Cristo realizou, tá bom? Mas eu quero focar em uma delas, já que a gente tem pouco tempo aqui, pra gente aplicar essa questão da palavra, né? Que tem o poder de criar realidade e transformar também, tá bom? Então vamos lá, a cura de um paralítico, né? O resumo aqui, é um título, tá? Eu vou aproveitar essas coisas já para ensinar também. Tipo, a cura de um paralítico não é um título que é dado, né? Que tipo, foi escrito por Mateus quando escreveu. Isso aqui foi a Sociedade Bíblica que colocou, só para facilitar nosso entendimento na hora que a gente vai ler, certo? Tem Bíblia que nem tem esse título lá em cima. O que importa de fato é o texto. Então, Mateus capítulo 9, ele diz o seguinte: E entrando no barco, passou para o outro lado, e chegou à sua cidade. E eis que trouxeram um homem paralítico, deitado em um leito. E Cristo, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, teus pecados são perdoados. Vamos lá, primeiro, tem bom ânimo, né? Semana passada a gente estava falando sobre isso, sobre o ser ter longo ânimo, lembra? Longanimidade. Então, aqui Cristo já vem chegando, ó, já vem falando, ó, restaura aí teu ânimo, certo? Então, tem bom ânimo. E ele vem e justifica porque ele pode ter um bom ânimo, porque ele fala, ó, os seus pecados foram perdoados. Então, primeiro, encara aqui a cena, né? Tipo, Cristo ainda não era reconhecido como filho do Pai, como o próprio Deus aqui. Ele não era. Segundo, ele ainda não tinha sido revelado como tal. Então, mesmo quem estava com ele, talvez não reconhecesse nele ainda. Era muito cedo para reconhecer alguma coisa. Entendeu? Então, ele já chega dizendo, ó, teus pecados são perdoados. E o único ali que poderia chegar e pedir e dizer, né, os seus pecados são perdoados, era o próprio Deus, era o próprio Pai, não era Cristo. Entendeu? Bom dia, Guima linda. Te amo. Saudades. Vou deixar ele para todo mundo, família completa. Então, os teus pecados são perdoados. Quando Cristo fala isso aqui já é um baque muito grande, certo? Porque as pessoas não reconhecem Cristo ainda como o Messias, o Salvador. E, além disso, o pessoal, tipo, pensava que o único que poderia perdoar os pecados era o próprio Deus. Então, quando ele fala filho, né? Ele fala assim com o paralítico, tem bom ânimo, os teus pecados são perdoados. Já começa muita coisa. E aí é tanto que no versículo 3 diz assim, ó. E eis que alguns dos escribas disseram consigo, esse homem está blasfemando. Versículo 4 agora, capítulo 9. Deixa eu botar aqui o texto, porque quem chegar aí sabe. Mateus 9, de 1 a 8. Pronto, vou fixar aqui, porque aí quem quiser ler também. Pronto. E aí, versículo 4, diz assim, mas Cristo, conhecendo-lhe os pensamentos, disse, por que pensais mal em vossos corações? Então, Cristo vai lá e confronta, né? Por que vocês estão pensando isso? Pois, o que é mais fácil dizer, os teus pecados são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda. Cristo é muito engraçado, né? Eu acho. Ele fala assim, ó, gente, tá bom, vocês estão aí falando no coração, dizendo que eu tô blasfemando, né? Cristo ali conseguiu, né, ler o pensamento deles. E eles falaram, ó, pra vocês, por que estão pensando essas coisas mais no coração de vocês? Por que estão pensando isso? E mais, o que é que vocês acham que é mais fácil fazer? E mais fácil dizer?
os teus pecados são perdoados, ou levanta-te e anda. Eu quero enfatizar aqui nesse capítulo hoje a parte da palavra, certo? O poder da palavra criadora. Então, foca aqui, ó. Pois o que é mais fácil dizer. Então, Cristo, ele fala aqui sobre o poder que existe na afirmação que ele estava dando ali. O que é mais fácil dizer? Os teus pecados são perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda? E aí, o que vocês acham que é mais fácil dizer? Os seus pecados são perdoados? Ou levanta-te e anda? Cristo era cheio dessas graças. Mas é muito massa, porque ele ensinava muito através disso. Ele fazia a pessoa pensar e ensinava bastante. E aí ele vem e fala, ó, mas, para que saibais que o Filho do Homem, ó o termo novamente, o Filho do Homem, dessa vez aqui, abrindo parênteses, esse filho é de letra maiúscula. Então, quando Mateus foi escrever, ele reconheceu que Cristo era o Filho, literal, Filho com F maiúsculo do homem. Esse foi o mesmo termo que foi chamado ontem Ezequiel, quando a gente leu, pelo próprio Pai, né, como Filho do Homem na parte do Vale de Ossos Secos. Então aqui a gente tem a revelação de que Cristo de fato era o Filho do Homem, o Filho perfeito, né? Mas que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar os pecados. Ele disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E ele, levantando, foi para a sua casa. Mas a multidão, vendo isso, se maravilhou e glorificou ao Pai, que deu tal poder aos homens. Então ele fala, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados, levanta, toma o teu leito e anda. Gente, vamos lá. No aparente, quando a gente olha assim, ó, seus pecados são perdoados, e compara com levanta e anda, o ser humano é muito aparente, né? Então, se eu falo algo que você não consegue enxergar com os olhos humanos, você pode até duvidar, né? Se Cristo falasse só a ele assim, ó, seus pecados são perdoados, porque de fato o que mais importava para ele é o quê? Ser curado, ter uma cura física, ou ter os pecados perdoados. Não é que ele parar, né, de ter essa deficiência fosse ruim, não era ruim, mas tinha algo muito mais precioso do que isso, né? Porque se for comparar o que é temporal com aquilo que é eterno, é muito mais importante que eu tenha meus pecados perdoados do que ter as minhas pernas funcionando, tu entendeu? Então era isso que Cristo estava querendo mostrar aqui, ó. O que é mais importante? O que é que vocês acham mais difícil? Perdoar pecado de alguém ou fazer essa pessoa andar? Então ele vem e diz, ó, para que vocês creiam, para que vocês enxerguem que eu posso perdoar pecado, eu vou então fazer algo que é visível, que essa pessoa voltar a andar. Então nessa situação aqui, o que é que Cristo fez? Ele viu que ele tinha uma debilidade. O maior interesse de Cristo era ele perdoar o pecado daquela pessoa no fim das contas, porque isso é muito mais importante do que uma cura física. Mas por causa da incredulidade daquelas pessoas, também por causa disso, não foi o único motivo, né? Eu creio muito que Cristo também tem compaixão do ser humano a ponto de querer que de fato ele não tenha nenhuma deficiência. E ele tem um poder para isso, assim como a gente hoje também tem um poder nele, de fazer maravilhas como essa, entendeu? Mas Cristo ali queria deixar claro para todo mundo, ó, me importa muito mais que alguém tenha os pecados perdoados. E para que vocês creiam que eu posso curar, que eu posso perdoar pecados, eu vou curar esse paralítico. E na hora que ele dá uma manifestação visível aqui na terra, as pessoas passam a considerar ele como talvez, quem sabe, alguém que pode perdoar pecados. Entendeu? É tanto que no versículo 8 ele fala, mas a multidão vendo isso se maravilhou e glorificou ao Pai que dera tal poder aos homens. Eu não sei exatamente em que momento do ministério de Cristo isso aqui aconteceu. Como a gente está lendo Mateus não foi escrito de uma maneira cronológica, né? O capítulo 1, capítulo 2, 3, 4 não está na ordem que aconteceram os fatos, entendeu? O único que você vai ler que vai estar na ordem, que teve esse cuidado de fazer na ordem, é o Evangelho de Lucas. Mas, de toda forma, o fato é que as pessoas ali não estavam crendo que Cristo poderia curar, que não podia perdoar pecados, certo? Até aquele momento aí, o que a gente sabe é isso. Então, focando aqui nessa parte da palavra criadora, certo? Que é o tema dessa semana. Observe que Cristo, quando foi orar por aquele enfermo, ele não foi pedir autorização ao Pai para fazer isso. Ele não se chegou ao Pai e disse assim, Pai, eu só poderia curar esse paralítico?
Pai, o Senhor poderia vir, se for da tua vontade, que esse paralítico venha e volte a andar. Isso é importante, gente, para a gente entender o coração do Pai. Existe no coração do Pai um anseio de trazer vida para as pessoas, e vida em abundância, entendeu? Então, não é sobre somente a salvação no ponto final, que de fato é muito mais importante, assim como a gente leu aqui, o perdão dos pecados, porque isso aqui se trata da eternidade. Mas o nosso Pai, ele veio trazer cura e vida de verdade, aqui já na Terra, certo? Então, ele não veio nos dar vida só quando a gente morresse, entendeu? E fosse livrado do inferno. É vida desde quando a gente o conheceu. Se a gente entende que o nosso Pai veio trazer vida e nos dar vida e vida em abundância, a gente precisa entender que ele não tem intenção somente que eu seja feliz quando eu morrer e for pro céu. Ele tem intenção que eu seja feliz agora, desde quando eu conheci, eu reconheci, na verdade, que ele sempre esteve na minha vida. E no momento que eu reconheço, abro meu coração para isso, aí você começa a desfrutar de uma vida em abundância, porque você enxergou que de fato ele sempre esteve na sua vida, entendeu? E ele vai trazer um novo significado para todas as coisas que já passaram até aqui, na sua vida também. Então, essa vida em abundância também inclui, ter Cristo na minha vida inclui isso, de viver coisas também extraordinárias e que não são comuns aqui na Terra. Uma delas, inclusive, é a questão de curar enfermos, entendeu? A gente voltar nesse ponto da vida, essa simplicidade do Evangelho, porque isso é o Evangelho simples. É você continuar fazendo aquilo que o Cristo já começou a fazer. Salvação e cura, libertação de pessoas, entendeu? É literalmente sozo, né? Uma palavra bíblica, sozo. Libertar, curar. Então, quando ele fala aqui, ó, levanta e anda, Cristo só foi capaz de falar e ordenar ao paralítico, levante e ande, dar uma ordenação e não um pedido ao Pai, porque Cristo sabia quem era o Pai. Ele sabia qual era o desejo do Pai. Então, ele não vai perguntar algo que o Pai já sabe. Entendeu? A gente tem que ser mais prático e simples na comunhão com o Pai. Se eu sei que o Pai quer essas coisas, se eu sei que o Pai vai lá e ele quer curar as pessoas, certo? Você sabe disso. E a Bíblia fala sobre isso. O Pai quer curar pessoas. Então, por que Cristo iria perguntar ao Pai se poderia curar o paralítico? Não faz sentido. Não tem por que ele pedir essa autorização. Tá, e será que a gente também, mesmo não sendo próprio Cristo, né, aqui na Terra, a gente também tem o direito, né, e na verdade também o dever em Cristo para obedecer, de curar os enfermos? Sim. E a gente não precisaria perguntar ao Pai sobre isso, entendeu? Porque a gente gosta muito de justificar os meios, digamos assim. Tipo, a gente, sei lá, alguém tá enfermo no nosso meio, a gente fala, ó, essa pessoa aí, ela foi atrás disso, né? Ou, sei lá, ela plantou e colheu. E de fato, gente, isso é uma realidade, né? A gente planta e colhe aqui na Terra. Mas também existe a ação sobrenatural que o Espírito Santo dá para que haja cura e libertação daquela pessoa. Não é porque ela fez um erro, cometeu um erro, que ela vai pagar a vida inteira dela, não, sabe? Se ela conhecer Cristo, se entregar a Cristo e crer que Cristo de fato liberta ela e muda a sua história, ela pode sim ser curada da enfermidade. Tem gente que quer justificar, né? Tipo, não, essa pessoa não pode ser curada porque pecou em X área, porque fez tal coisa fulano e ciclano. E a gente vai querendo imputar culpa na pessoa a ponto de dizer, sem dizer de fato falando, mas no fundo a gente está querendo dizer isso. Ela é tão culpada que ela não tem capacidade, ou ela não tem moral para receber uma cura e uma libertação do Pai. E aí vem a pergunta, quem somos nós para dizer que alguém não pode ser curado, não pode ser liberto, não pode ser perdoado pelo Pai? Se a gente foi. Tu entende? Você pode comparar sua vida com o pior assassino aqui da Terra. Você vai dizer, rapaz, olha, é mais fácil eu ser curado, eu ser curado do que essa outra pessoa aí que fez tanta coisa que não presta. Entendeu? Mas me veio na cabeça o versículo de se Deus quiser. Se deveria me perguntar ele. Qual é esse aí mesmo? Guima, me manda aqui, vê se tu lembra. Pra eu ler aqui. Até pelo contexto também é bom. Então, a gente tem que entender que existe no nosso Pai o desejo. A gente tem que conhecer o coração do Pai para então traduzir isso aqui na Terra. Agora, se a gente não conhece o desejo, o coração do nosso Pai, então a gente vai sempre ficar perguntando coisas que ele já nos contou. Entendeu? Então, uma forma de conhecer o desejo do Pai, prática e simples, ler a Bíblia.
Você vai ver ações da Bíblia, muito prático, e principalmente os evangelhos. Você vai ver Cristo, ele trazendo ações que são totalmente coerentes com o Pai, tá? Lembrando, Cristo e o Pai são um, eles têm o mesmo Espírito. Cristo veio revelar quem é o Pai, qual é o coração do Pai. Então, quando você olha para Cristo, você tem que entender que Cristo é a maior tradução possível, terrena, que viveu aqui na Terra, do próprio Pai. Ele veio e trouxe, deu luz, né? Colocou luz sobre quem é o Pai, o caráter do Pai, o desejo do Pai, enfim, tudo. Então, a gente tem que valorizar, né, a pessoa de Cristo aqui na Terra para enxergar, se Cristo viveu isso, eu também posso viver. Eu vou abrir aqui, Tiago 4,15. Valeu, que linda. Então, a gente precisa entender que o Pai, sendo a revelação através do próprio Filho, ele veio e curou pessoas. Você não vai ver um versículo, isso aqui é um bom desafio, é bom que todo mundo lê. Eu desafio aqui todo mundo a ler os 4 evangelhos e ver alguma situação que Cristo foi chamado para ser curado e ele não curou. Porém, tem uma coisa importante, né? Você vê em várias situações, nesse mesmo capítulo aqui, a cura do filho de Jairo, a cura de 2 homens cegos, tem várias histórias nesse mesmo capítulo aqui, Mateus 9, você vai ver que a fé da pessoa também importava na hora da cura, né? Então não é que Cristo podia sair por aí curando todo mundo, entendeu? Mas exigia também da pessoa fé para que ela fosse curada por ele. Então é uma relação, né? É Cristo sabendo que ele pode curar e que isso é o desejo do Pai, e o filho, a pessoa que estava com deficiência, enfim, com alguma enfermidade, crê que Cristo era o Filho do Homem que era capaz de curar. Tu entende? Então você vai ver isso aqui. Agora, ele só não fez algo por quê? Por causa de falta de fé. Você vê, por exemplo, ele chegando na cidade, isso aqui eu estou contando histórias da Bíblia, tá? Nesse momento também. Que ele chegou em Nazaré e ele foi impedido de fazer milagres e operar milagres ali. Por quê? Porque o povo não cria que ele era o filho do homem. Porque não cria que ele era capaz de mudar o coração das pessoas, entendeu? Então, essa falta de fé do coração das pessoas era o que impedia Cristo de atuar. Mas se existisse no coração da pessoa disposição, né, de crer que ele de fato era o filho do homem e Cristo percebesse, né, que ela tinha uma enfermidade, a cura ia acontecer. Ele iria orar pela pessoa e ele ia se levantar e ia ser curado. Então Cristo, ele dá uma ordem: levanta e anda, entendeu? Ele vai lá e dá uma ordem. Vou abrir esse Tiago, Tiago 4,15, que Guima trouxe aqui pra gente também conversar. Deu pra entender aí, gente, o que eu tô falando? Esse é o padrão que você vê na vida de Cristo, né? É importante a gente ter esse entendimento de que Cristo é a revelação do Pai, ok? Olha aí a frente, achei. Mateus não, é Tiago 4,15. Vou ler... Vamos lá, vou ler um pouquinho antes pra gente pegar o contexto, certo? Quem quiser aí, continua pra gente trazer isso aqui à tona também. Vou ler a partir do versículo... Vou ler do começo e a gente vai conversando. De onde vêm as guerras e brigas entre vós? Porventura não vem disto? Das concupiscências que guerreiam nos vossos membros. Cobiçam e nada tendes, matam e desejam ter, e não podeis obter. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para consumir em vossos deleites. Maravilhoso. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo do Pai. Pensais vós que a Escritura não diz em vão, o Espírito que em vós habita tem ciúmes? Interessante isso aqui, né? A gente vai falar sobre isso aqui em específico não, mas a gente saber que o Espírito do nosso Pai, ele tem ciúme da gente. Eu acabei de ler o versículo, tá? Não sei o que eu estou dizendo. Antes, dá mais graça. Portanto, ele diz: o Pai resiste aos orgulhosos e aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitáveis, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos ao Pai, e ele se chegará a vós. Limpai vossas mãos, vós pecadores, e purificai os vossos corações, vós de duplo ânimo. Isso aqui é muito massa. Limpem vossas mãos, vós pecadores.
e purifique os vossos corações, vocês que têm duplo ânimo. Lembra que eu tenho falado já sobre isso aqui, que a gente tem responsabilidade sobre o nosso coração. A gente precisa entender qual o papel de cada um da gente, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, e qual o papel nosso como filho. Um dos papéis que a Bíblia deixa claro é, ele não diz assim, ó, peça ao Espírito Santo para você purificar o seu coração. Ele vem e fala, purifique o seu coração. Então, é a gente que deve cuidar do nosso coração. Isso é um papel nosso como filho aqui na Terra, certo? E ele ainda fala, vocês que têm ano duplo, tipo, uma hora tá de um jeito, outra hora tá de outro. O seu ânimo não é longânimo, né? Como a gente falou aqui essa semana também. Estai aflitos e lamentai e chorai. Converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em pesar. Humilhai-vos diante do Pai e ele vos exaltará. Isso aqui, pai, né? Pai. Isso aqui, gente, não é que o pai queira que a gente fique triste o resto da vida, não, tá? Ele tá trazendo a gente aqui para um lugar onde a gente se observe, perceba a nossa pequenez diante do próprio Pai, ok? E converta a nossa alegria em tristeza no sentido da gente ter essa maturidade, né? De enxergar quem a gente é também. Não é que o Pai quer que a gente fique triste, etc, não, tá? Mas tem momentos da nossa vida que a gente precisa, sim, encarar a nossa pequenez diante do Pai. E reconhecer, a partir daí, a graça que nos alcança, né? Porque se tem alguma coisa boa em nós, nunca esqueça disso. Se tem alguma coisa boa na gente, não é por causa da gente. É o Pai que habita dentro da gente, entendeu? Não falem mal uns dos outros, meus irmãos. Aquele que fala mal de seu irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és um cumpridor da lei, mas juiz. Há um legislador que é capaz de salvar e destruir. Quem és tu, porém, que julgas a outrem, né? Aqui ele está falando que Cristo, na verdade, é esse que vai... na verdade, o juiz é o Pai, né? E Cristo é o advogado em nosso favor. Ide agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e compraremos, e venderemos, e teremos um ganho. Porque vós não sabeis o que trará o amanhã, porquanto o que é a vossa vida? É apenas um vapor que aparece por um pouco de tempo, e depois desaparece. Porque isso é o que devias dizer, se o Senhor quiser, haveremos de viver, e faremos isto ou aquilo. Mas agora vos glorificais em vossas presunções. Toda essa glória é maligna. Portanto, aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Por isso que é importante a gente ler o contexto, né? Por isso que eu fiz questão de ler antes. Você vê aqui, essa é a minha percepção, tá? Aí cada um pode agregar aqui. Guima também, enfim, todo mundo tá aqui dentro, pode trazer as percepções. Primeira coisa, é bom entender para quem Tiago está falando. Com quem ele está falando, certo? Até onde eu sei, eu posso estar errado, tá, gente? Aqui eu não vou afirmar, não. Mas eu creio que Tiago, ele conversava com os judeus. Isso é uma coisa muito importante, com o povo judeu, né? Embora que, depois de Cristo, a gente se tornou um só povo, né? Mas existiam os judeus e os gentios. Os gentios é aquele que não era sangue judeu. E tinha os judeus de fato, né? Que eram aqueles que eram de Israel. Então eu creio, se eu não estou louca, ele estava aqui falando com os judeus. Os judeus convertidos, obviamente, tá bom? Eu acredito, depois eu vou trazer certeza, tá? Sobre isso aqui. Mas sendo ou não sendo, você vê que existe todo um contexto que ao meu ver, eu consigo chegar aqui. Tiago está mostrando a gente quem é o pai, quem é o filho. E ele também traz pra gente a nossa responsabilidade, né? E a consciência de que a nossa vida não é nossa, que o tempo não é nosso, que não é a gente que tem como mandar nas coisas. Então, quando ele traz se ele traz esse panorama antes, né? Nos versículos anteriores, ele fala que você não fala mal do outro, não fala mal do seu irmão porque você não é juiz. Ele fala agora da gente ter cuidado das presunções, né? Hoje ou amanhã iremos a tal cidade, passaremos lá um ano, ou a gente vai comprar, vai vender, teremos um ganho. Então ele está falando assim, ó, não paute sua vida nas suas próprias presunções de achar que amanhã você pode estar em tal lugar, né? Tipo, não ache que isso é você que determina. Eu sou muito mais assim, do tipo de pessoa que eu gosto de declarar assim, tipo, que as coisas vão ficar melhores dessas coisas. Eu creio que a gente tem poder de mudar a realidade pela palavra. Mas lá no fundo, a gente tem que entender que, por exemplo, se eu digo que amanhã eu vou viajar, é isso que o Tiago está trazendo aqui, situações assim. Que amanhã eu vou embora para outra cidade, que amanhã eu vou comprar X coisa, que amanhã eu vou vender X coisa. E você coloca o seu futuro, né, o seu amanhã como uma certeza. Ele está falando, ó, cuidado.
Porque vocês não sabem o que trará o amanhã. Versículo 14. Vocês não sabem. Porquanto, o que é a vossa vida? Então ele está trazendo a consciência. Quem são vocês? Para dizer que amanhã estarão em tal lugar. Entende? É apenas um vapor que aparece por um pouco de tempo. Então, assim, eu acho que Tiago está trazendo assim, a consciência da nossa pequenez diante do Pai. Diante daquele que, de fato, conhece presente, passado e futuro com perfeição. Então, eu acho que é uma forma da gente, tipo... Eu creio, eu sou da pessoa, eu prefiro, né, exercitar a fé no sentido de declarar a vontade do Pai. Mas eu entendo aqui que o Tiago está falando sobre a gente não se achar além do que convém. Tipo, de achar que amanhã eu vou estar em X lugar e vou estar de toda forma. Como se eu mandasse nisso, literalmente. O meu papel é declarar a vontade do Pai. Então aqui, eu acho que nesse contexto, ele não se aplica, Guima, na minha percepção, tá? A o que o Pai já revelou que é a vontade dele. Porque, de fato, o tempo, a gente não tem poder sobre ele. O amanhã a gente não tem poder. É tanto que tem 500 versículos na Bíblia que fala sobre ansiedade. Depois a gente vai falar só sobre isso. Vocês querem que a gente converse sobre ansiedade a semana inteira? A Bíblia fala muito sobre isso. Eu sempre assim, penso muito, porque é uma coisa que a gente tem facilidade. Eu sou uma pessoa que tem muita ideia, que sonha muito. Então, pra mim, eu vou dizer aqui claramente, pra mim é muito fácil se eu não cuidar do meu coração, eu ficar uma pessoa ansiosa, porque eu gosto muito de ver as coisas que tá na minha cabeça vir pra cá, vir pra tona, na realidade, entendeu? Então, cada um vai ter o seu nível aí de ansiedade, preocupação também, sei lá, em relação à família, futuro, incerteza, insegurança. Eu já fiquei ansiosa por incerteza. Hoje eu não tenho mais esse tipo de ansiedade. Eu tenho mais ansiedade assim, eu fico propícia a ter ansiedade quando eu quero que as coisas aconteçam muito rápido. Isso hoje é uma coisa que eu sempre oro e peço ao Pai para que Ele me ilumine meu entendimento, meu coração, para que eu não viva uma vida assim, que é muito ruim, né? Você não está usufruindo e desfrutando mais do presente, entendeu? Então, já melhorei muito em relação a isso, mas eu sei que tem muita coisa ainda, né? Todo mundo tem seus BOs para resolver, né? Então, aqui, eu entendo que ele tá falando, ó, não fique achando que amanhã você tem poder de decretar o amanhã. E ele pega e fala, porque isso é o que deveis fazer. Se o Pai quiser, se o Senhor quiser, haveremos de viver e faremos isto ou aquilo. Então, ele tá falando aqui em relação ao tempo e principalmente do amanhã, né? Pra gente não achar que nós temos a certeza, no sentido de que amanhã eu vou estar viva. Amanhã Cristo pode voltar, hoje mesmo ele pode voltar. Entendeu? Mas em relação à cura, em relação ao que o Pai já falou que ele faz, eu acho que isso aqui não se aplicaria. Porque você não vê nesse contexto nenhuma explicação de Tiago dizendo assim, ó, você não pode falar que vai fazer isso e aquilo, porque você tem que perguntar ao Pai se ele de fato quer curar ou não. Tu entende? Então, eu entendo, tipo, isso é que ele tá falando, a gente não pode dizer que o amanhã será de X forma, que a gente tem que ter essa consciência, mas isso aqui não anula o que Cristo demonstrou através da vida dele, tu entendeu? Guima arrasa. Quem sabe da Bíblia é ela, minha gente. Amo Guima, minha amiga. Saudades. Entenderam? Então, gente, a forma mais fácil, Thaís, eu quero conhecer quem é o Pai. Sugestão, certo? Mastigue, leia, assim, ame os evangelhos. Entendeu? Ame os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu sempre indico começar por João, porque João, ele tem uma percepção de Cristo que é incomum. É tanto que tem várias histórias que estão em João que você não vai ver nos outros evangelhos. E João foi o cara que conseguiu se relacionar com Cristo com mais facilidade, assim, né? Conseguiu enxergar coisas que os outros não enxergaram. Então, minha sugestão, começa por João, depois volta para Mateus, Marcos e Lucas. Tudo que você vê em Cristo, tudo que você vê Cristo fazendo, quando ele saía para orar, para falar com o Pai, na madrugada, enfim, para ficar sozinho. Quando você via Cristo ensinando os discípulos dele, o que ele ensinava. Quando você vê Cristo curando enfermos, libertando cativos, tirando demônios, expulsando demônios de pessoas, você vê isso na Bíblia. A gente tem que entender que Cristo, ele é a chave hermenêutica da palavra. Então, Cristo é a maior explicação visível e prática do que é ser o Pai. E qual o desejo do coração do Pai. Então, quer conhecer o próprio Pai, o próprio Deus? Vá conhecer Cristo. Quando você conhece Cristo, você vai conhecer de uma maneira simples e prática, de verdade. Não é só texto, não. Você vai ler histórias reais que aconteceram aqui. Você vai, quando você for ler o que Cristo fez nos evangelhos, você vai conhecer o Pai. Entendeu?
E quando ele fala aqui, ó, levanta e anda, ele falou, ó, a tua palavra tem poder de fazer, inclusive, alguém levantar e andar. Isso é algo que exige também da gente uma disposição, né? De praticar isso na nossa vida, entendeu? No dia a dia. Não é todo mundo que eu vou orar e a pessoa vai ser curada, porque tem o fator da pessoa não crer também. Também tem, assim, o ponto de fato, eu enxergo isso como algo, uma realidade na minha vida. Mas o mais importante é, Thaís, eu não sei se vai curar ou não. O seu papel é qual? Não é dizer levante e anda? Então faça isso, meu filho. Agora, se a pessoa vai ser curada ou não, isso não cabe a você, entendeu? Cabe ao Espírito Santo de ir lá na pessoa e curar aquela pessoa e ponto final. Então, assim, sem entender que existe um papel de cada um, no momento da cura, qual é o meu papel como filho? Ele já é maravilhoso, né? Inclusive, ressuscitar mortos. É verdade, certíssimo. Lázaro é um exemplo na Bíblia de que foi ressuscitado. Então, qual é o seu papel? Thaís, eu nunca vi ninguém ressuscitar, porque provavelmente a gente, como filho, tá muito fajuto. A gente não tá indo orar por pessoas que estão mortas, entendeu? A gente não tá. Aí, por a gente não vir, a gente não tá vendo, gente. Simples assim. Tu conhece alguém aí que já orou por alguém que tentou ressuscitar alguém? É difícil encontrar, né? Alguém aqui pode ter visto. Mas é difícil encontrar a pessoa que tem essa ousadia de ir lá e pum, fazer. A pessoa que tem tanta percepção de identidade que assume isso e vai, entendeu? Orar por enfermos. Pode ser qualquer tipo de enfermidade. A gente tem em Cristo a autoridade de ir lá e orar por aquele enfermo. Thaís, se a pessoa não for curada, não esqueça. Engula o seu orgulho, porque não cabe a você se a pessoa vai ser curada ou não. Você vai lá, ora e espera o Pai, o Espírito Santo, fazer o que cabe a ele fazer. Entendeu? Então, o seu papel na cura é o quê? Declarar. Levanta e anda. Entendeu? E não é, gente, chegar com segurança. Aqui fica perguntando lá, Pai, se é da tua vontade, gente, se você ir. Aí já começa mal, porque você tem que entender que essa é a vontade do Pai. O que é que a Bíblia fala sobre isso? Cristo negou cura para alguém? Não negou, gente. Então, ponto. Vamos simplificar. Não negou. Então, meu papel é o quê? Ir lá e levanta e anda. Entendeu? Levanta e anda. Se a pessoa, de fato, vai levantar e andar, o seu papel é até esse aqui, ó. Você ter fé e crer a ponto de ir lá e declarar. Levanta e anda. Daqui para frente, você não tem mais o que fazer. Entendeu? Se a pessoa vai crer, você não tem como mudar isso. Se o Espírito Santo vai vir curar, você não tem como mudar isso. Ele tem o desejo de curar. Se não curar, é porque tem alguma coisa estranha aqui acontecendo. Tipo, a pessoa não creu, enfim. Mas qual é o meu papel seu? Exercitar, praticar isso. Você pode orar pela mesma pessoa 20 vezes, ela não ser curada, mas você está exercitando sua fé. E você está buscando fazer a vontade do Pai. Ponto. E o Pai honra isso, ok? O nosso grande problema na vida, na verdade, é porque a gente não entende o papel de cada coisa, de cada pessoa, e fica se martirizando. Isso é a mesma coisa com relacionamentos também. Qual o seu papel na relação? Sei lá, estar lá junto. E a outra pessoa, uma relação só existe, gente, quando existem duas pessoas que estão determinadas e dispostas a ter uma relação. Então, se só um se importa, se só um vai atrás, se só um quer conversar, se só um quer ter tempo de qualidade, enfim, então não é uma relação. Só que você não pode manipular a pessoa para que ela queira se relacionar com você. E você não pode achar ruim essas coisas na vida dela porque, enfim, é ela, entendeu? Ela também precisa tomar a tarefa dela. Então, o problema do ser humano, pode pensar aí. Mesma coisa em relação a perdão. A gente quer que o outro, tipo, se sinta culpado de repente para poder eu perdoar ele. A gente sempre está colocando a responsabilidade no outro. A pergunta é, o que cabe a você? O que é que você tem controle? Qual a responsabilidade que você deve assumir? Então, quando a gente entende que cada um tem um papel e eu vou exercer com excelência, né, o melhor que eu posso, o meu papel esteja em paz. Entendeu? Tipo, tá querendo começar a empreender. Tem variáveis, gente, que a gente não tem controle. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer aquilo, o melhor que eu posso fazer para que isso dê certo. Então, eu vou trabalhar com honestidade, enfim, estudar, fazer a minha parte. Mas, entenda, existe o fator externo também. Então, o que me cabe? Eu estudar, eu ir atrás de pessoas para oferecer meu serviço, meu produto, fazer o que eu preciso fazer, montar o site aí, enfim. O que eu tenho que fazer, faça. O que é sua responsabilidade, faça. E deixe que o favor do Pai alcance você. Entendeu? Você não tem controle de quantas pessoas vão querer comprar o seu serviço e produto, entende? Mas qual é o seu papel? Faça a melhor apresentação que você pode fazer.
Construa melhor o argumento que você pode criar. Aprenda o máximo que você pode aprender nesse sentido, nessa área. Enfim, seja excelente. Lembra, né? Perfeição e excelência são diferentes. Não tem como a gente ser perfeito aqui no sentido pleno. A gente tá em transformação. Mas tem como ser excelente. Uma pessoa que busca o melhor o tempo todo. Ser melhor o tempo todo, estar melhor o tempo todo, entendeu? Para entregar aquele algo ali com excelência. Então, essa é a nossa parte. E deixa o restante acontecer que você não tem controle, tu entendeu? Ponto. Se eu entender isso, a gente vai ficar uma pessoa bem mais assim, leve, entendeu? Porque a gente dispensa a energia da gente com coisas que a gente não tem como controlar. Você não tem como controlar o coração do outro, você não tem. Mas o que te cabe é exercitar aquilo que o Pai tem mostrado a você. Entenderam? Ai, que live tão boa! Quem gostou aqui, destaque juntos. Eu amo. Amo muito mesmo. Então é isso, gente. Nosso papo de hoje. Amanhã temos a última live da semana, 7h21. Quem quiser estar presente, sinta-se em casa. E lembrando, né? Tudo isso aqui eu tô colocando no Spotify, tô colocando também no YouTube, para quem gosta de assistir depois, né? Com velocidade 1,5, 2. Quem consegue fazer isso. Tá ficando disponível, certo? Às vezes eu demoro pra colocar. Por exemplo, essa semana eu não coloquei nenhum dessa semana ainda, mas todas as semanas passadas já estão lá, disponível, tá bom? Spotify, YouTube, tem no perfil, nos destaques, é só ir lá e acessar, ok? Cheio pra vocês. Não esqueça, assuma a responsabilidade que lhe cabe durante esse dia. Faça um dia bom, entendeu? Não espere que o outro faça o seu dia ser feliz e ser bom. Construa o seu dia hoje, tá bom? Assuma a responsabilidade do seu dia, certo? Arrasem. Cheiro pra vocês, gente. Até amanhã, se o Pai quiser. Olha, aí vale, Teresa Lima. Cheiro, gente. Até logo. Tchau, tchau.